Oi, oi, minha amiga, tudo bem? Sou Maria Raddatz e você é bem-vinda a este canal. Hoje estarei dando início na série de pintura de rosas. Se você já está gostando desse assunto, deixe seu like e se inscreva no canal. Todos os riscos estarão disponíveis lá no meu grupo gratuito do Facebook. Aproveitando, já quero te convidar para fazer parte desse grupo também. É lá que nós tiramos as dúvidas. Eu vou deixar na descrição aqui abaixo o link. É só você clicar que você vai direto para o grupo. O grupo é top. Vem fazer parte dele você também? No vídeo de hoje estarei mostrando duas formas bem fáceis de pintar folha. Então vem comigo e veja qual a forma que melhor você se adapta. Então vamos para a pintura dessas duas folhas. Aqui eu tenho verde oliva e aqui eu tenho um pouquinho da tinta na cor caramelo. Então é fácil, e aqui eu botei um pouquinho de clareador. Então eu coloco o caramelo e o verde oliva. Eu tenho essa facilidade de fazer essa junção das duas cores. Por isso que eu acho interessante você usar um pires ou um pratinho. Aqui você pega o tanto de tinta que você quer. Se você não quer toda a tinta, você dá umas batidinhas e tira o excesso. Então, esta forma, eu pego um pouco dessa tinta e eu começo pela nervura. Ó, eu defino a nervura e defino a nervura. A partir da nervura, eu venho preenchendo a folha. Quem já assistiu outros vídeos meus sabe que eu uso bastante essa forma de pintar a folha. Então, eu preencho, ó, defino a nervura e preencho. Então, ó, tinta para o lado de fora e esfumaço. Isso já vem fazendo com que dá um acabamento na folha, ó, tinta para o lado de fora. Ela não é lisa, ela tem essas entradinhas, tipo um serrotinho, né, na folha da rosa. Então, eu pego, tonifico um pouco mais a nervura aqui no centro e já venho iluminando. Faço a nervura, a partir da nervura venho fazendo movimento, preenchendo. Do outro lado, a mesma forma, ó, eu coloco a tinta e venho preenchendo. Tendo a folha toda preenchida, ela é redondinha, a folha da rosa redondinha. Tendo ela toda preenchida, eu tonifico mais um pouquinho o centro dela, né? Dou uma trabalhada, esfumaço. Tinta verde oliva, tinta para o lado de cima, do outro lado não tem tinta, o lado que tem tinta para o lado de fora. Fazendo do outro lado da mesma forma, começo na pontinha e venho fazendo. Ela já está toda definida e toda preenchida. Agora eu vou iluminar, usando aqui a tinta na cor marfim. Eu começo do centro e eu venho trabalhando desta forma. Mais para a ponta, pinceladas menores. Do centro eu venho, aqui ficou, coloquei um pouco mais de caramelo, né? Do centro, puxando. Esse tipo de folha não precisa você alisar muito, então você só coloca tinta para iluminar e deu, né? Aqui nessa beiradinha, ó, tinta na cor marfim, eu pego um pouquinho só e faço isso aqui. E trabalho esse lado de cada, uma leve esfumaçada e a folha virou. Agora com o pincel mais fininho e a tinta na cor sépia, eu venho fazendo a nervura. Tinta bem diluída e eu venho fazendo a nervura da folha. E já está pronta a nossa folha. Nervura, dou as puxadinhas. É só colocar a tinta e dar uma puxadinha. Você coloca e dá uma puxadinha.
Se eu notar que o risco ficou muito grosso, eu posso vir com o pincel e dar uma afinada, olha. Só coloco no lado e dou uma afinada, o risco fica mais fino. Ok? Usando o mesmo risco, as mesmas duas folhas, eu vou estar pintando com a mesma tonalidade, caramelo, verde oliva, e iluminando com marfim. Então, não vai mudar nada as cores, vai mudar a forma de eu pintar essa folha. Você analisou a forma 1 e essa é a forma 2. Por isso, eu tô dando duas opções para você e você escolhe qual que você se adapta melhor, qual é que você se encaixou melhor. Também iniciamos pelo centro, colocamos a tinta e vemos trabalhando da nervura, puxando, desta forma. Da nervura, puxando, deixando essa parte sem preencher. Somente a nervura e até aqui, essa bordinha a gente deixa sem preencher. Agora com tinta no pincel, tinta para o lado de cima, outro lado não tem tinta, nós vemos ao contrário. Eu pego da ponta e eu venho já fazendo o serrotinho da folha e eu venho vindo para o centro dela. Olha a diferença. Então, aqui eu comecei da nervura puxando para fora. Desse lado de fora, puxando para dentro, com a tinta mais escura, no caso aqui verde oliva. Ó, a tinta para o lado de fora já vem dando um acabamento e puxando para o centro. Agora eu dou uma limpada no meu pincel e venho com a tinta na cor marfim, agora da ponta da folha, e eu venho contornando, fazendo a junção dessas duas cores. Olha, pode ver, é diferente um pouco da outra forma de pintar folha. Então, eu pego do centro e coloco e venho trabalhando. Não vou até no risco, na nervura central, aqui no centro. Eu venho só a parte que não tinha tinta, eu venho iluminando com essa tinta marfim. Do outro lado, a mesma forma. Eu pego aqui e venho puxando. E também não vou até o final, só preencho esse lado que não tinha tinta. Colocar um pouquinho mais de tinta, dessa forma. Vou estar pintando a outra e vou estar repetindo todos os passos para você entender. A nervura, certo? Aí eu pego a tinta verde oliva e venho da nervura e não preencho toda, deixo essa beiradinha sem colocar tinta. Agora ao contrário, tinta, mais uma vez eu vou repetir, tinta para o lado de fora, eu venho da ponta da folha, eu já venho fazendo o serrotinho da folha e indo para o centro, ó. Só que também não vou ir até o final, venho só até essa parte aqui. Feito isso, eu limpo o meu pincel porque eu vou estar iluminando. Então, eu limpei o meu pincel, peguei a tinta que eu vou iluminar, no caso aqui, a tinta na cor marfim. Eu venho da ponta fazendo também, quanto mais tortinho, mais bonito fica. Então, eu venho da ponta, não vou até o final. E venho trabalhando para o centro, ó. Vou colocar um pouco mais da ponta e venho trabalhando para o centro. Agora é o contrário, é do centro, mas eu não vou até a ponta. Vou iluminar essa parte um pouco mais. Da mesma forma, um pincel mais fininho, a tinta na cor sépia, eu venho fazendo as nervuras. Agora eu vou mostrar para vocês, depois de todas as folhas pintadas. Então, é o mesmo desenho, as folhas estão todas pintadas. Esta foi a forma primeira que eu ensinei, ó, lembram da folha? Foi a primeira forma
que eu ensinei de pintar a folha. Esta é a segunda forma de pintar a folha, mas o resultado quase não dá muita diferença. A diferença é que nessas partes, a beiradinha ela se destaca um pouco mais, ó. Vocês podem notar que destaca um pouco mais. Amiga, o próximo vídeo já será do passo a passo das rosas. Então não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreva no canal para não perder nada. Então fica combinado, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.